Olá, queridos e amados irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou Ricardo Andrade, estamos começando mais um culto, mais um tempo aqui conectados com a palavra, conectados com Deus. E você é o nosso convidado em todo esse projeto que nós temos feito aqui todos os dias de semana, chegado até a sua casa, levando a palavra de Deus com vocês, buscando a sua edificação pessoal, não importa onde você está, não importa qual situação você está, não importa em qual momento de vida também você está. Que você tem que guardar dentro de você é uma verdade de Deus para o seu coração. Deus pode mudar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, mas o que Deus quer realmente mudar é o seu coração. E o plano de Deus para você é que você venha a frutificar. Por isso estamos falando sobre frutificação durante todo esse ano, durante todo esse tempo. E a cada dia você vai estar aprendendo aqui comigo, com o pastor Joel, com o pastor Vanderlei, com o presbítero Paulo, como frutificar, como se tornar uma pessoa frutífera, como dar resultado, como dar frutos que glorifiquem a Deus, como a palavra de Deus ensina. Eu quero começar esse nosso tempo aqui, começar esse nosso culto, lendo a palavra do Senhor com você. Provérbios capítulo 2, verso de número 6, diz o seguinte, a palavra de Deus: pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vou ler com vocês de novo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É da parte de Deus que nós vamos receber tudo o que nós precisamos. E nós precisamos disso que Ele nos disse aqui. Precisamos de sabedoria para lidar com as nossas lutas, com as nossas conquistas, com as pessoas que estão nos ladeando, nos rodeando. Precisamos ser sábios para lidar com esse mundo. A Bíblia diz isso, nós precisamos de sabedoria. Um dos apóstolos de Jesus disse: se você quer sabedoria, peça a Deus. O apóstolo Tiago diz isso. Peça a Deus, pois Ele dá livremente. Deus não guarda sabedoria para si. Ele quer distribuir, quer que você saiba. Para que da sua boca venha o conhecimento e o discernimento. Coisas que nós precisamos e precisamos muito também. Então se concentra, então volta o seu coração, então se prepara para receber da parte de Deus sabedoria, revelação da palavra e graça e poder de Deus para a sua situação, para aquilo que está vivendo aí. Nossa oração é essa, eu quero começar esse culto junto com você, orando alguns segundos com você, quero que você feche seus olhos. No nome de Jesus, Pai, começamos mais uma noite na Tua presença e pedimos o Teu cuidado e o Teu favor, Deus. Vem fazer, Deus, presente entre nós, vem impactar a nossa vida e vem nos abençoar, Pai. A nossa oração a Ti é o nosso clamor e o nosso pedido diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu desfaço a mentira que desamparado Ele me deixou. Sozinho não estou. Eu desfaço a mentira que a preocupação e o medo vem trazer, pois sobre mim não tem poder. Meu protetor que nunca, nunca me abandonou, não me deixou e não me deixará, ao meu lado está meu protetor.
as trevas não vão me alcançar. Poder e domínio pertencem a Ele. Minha força é refúgio, sou livre em Jesus. Poder e domínio pertencem a Ele. Minha força é refúgio, sou livre em Jesus. Poder e domínio pertencem a Ele. Minha força é refúgio, sou livre em Jesus. Meu protetor, que nunca, nunca me abandonou, não me deixou e não me deixará, ao meu lado está. Meu protetor, debaixo de tuas asas me escondi. Em meio à noite é a minha canção, paz e proteção. Meu protetor, meu protetor, meu protetor, meu protetor, meu protetor, que Nunca, nunca me abandonou, não me deixou, não me deixará, ao meu lado estás, meu protetor, debaixo de tuas asas me escondi. Em meio à noite é a minha canção, paz e proteção. Meu protetor, meu protetor, meu protetor. que me ama e me protege. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante é o seu amor.
Meus amados irmãos, chegamos a mais uma noite aqui do nosso estudo, nossa pregação sobre frutificar, olhando para o Sermão do Monte. Esse ano todo nós estamos pensando sobre isso, sobre como vamos frutificar, o que Deus precisa fazer em nós, o que nós precisamos fazer para Deus, para que nós possamos dar frutos. É muito notório na palavra de Deus isso é uma verdade bíblica, nós precisamos frutificar. A palavra do Senhor diz, João capítulo 15, o fato de vocês darem frutos traz glória ao nome de Jesus. Sempre quando a gente frutifica, não é quando a gente enriquece somente, quando a gente compra bem somente, não. Quando a gente dá frutos espirituais, alcança pessoas, apacenta pessoas, ajuda pessoas, quando a gente faz com aquilo que é a visão de Deus, que são pessoas nesse mundo, quando a gente oferta algo para essas pessoas, estamos frutificando, estamos sendo frutíferos, quando estamos pregando o evangelho, anunciando, a Bíblia diz como são belos pés daquele que sobre os montes anuncia o evangelho. Então, todas as vezes que estamos fazendo algo que Deus nos mandou fazer, estamos frutificando. E nós precisamos disso. Guarda no seu coração isso, meu amado irmão. Não existe crente que não frutifica. Se não está frutificando é porque está desligado à videira. Todo aquele ligado à videira vai dar fruto. Isso também é a palavra de Deus. E todo aquele que não está ligado à videira vai se enganar com alguma outra coisa. Não precisa dar fruto, não precisa fazer isso, não precisa daquilo outro, não precisa, não. A verdade é uma só, ela é simples. Ela é simples, ela vem direto ao nosso coração. Crente precisa frutificar. E se você é um crente, está me ouvindo, você tem que frutificar. Se você não é um crente, o chamado de Deus é para que você seja um crente, alguém que confia em Jesus e entrega a sua vida a Ele. E eu estou falando aqui semanalmente sobre frutificar olhando para o Sermão do Monte. Na outra semana a gente pensou sobre os que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E na verdade você vai perceber depois que todas as bem-aventuranças de Jesus não são tópicos à parte, a quais você pode escolher uma dessas bem-aventuranças e eu vou ser essa e tá bom. Não, é uma sequência. Precisamos ter tudo isso em nossa vida. Por isso precisamos também de uma intervenção de Deus. Para ser mais do que feliz, para ser um bem-aventurado, precisamos de uma intervenção de Deus na nossa vida. A gente não vai conseguir alcançar isso por conta própria, nem sozinho. Então, nós precisamos que Deus faça uma intervenção em nós. Para isso, como é que eu faço, Ricardo, para que isso aconteça? Senta e ouça a palavra do Senhor. Senta e ouve aquilo que Deus tem para te dizer. Senta e pare e preste atenção naquilo que Deus já está te dizendo. Porque quando você senta, você tem essa prerrogativa, você senta para observar, para absorver, para prestar atenção. E quando você senta, é o que Jesus fez aqui. Pegou a multidão e disse, todo mundo se senta agora, que eu quero ensinar algo espiritual para vocês. E aqui você vai aprender muitas coisas da parte de Deus. E a primeira é para que você seja pobre em espírito, para que você tenha como herança, como um herdeiro do reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus quem for pobre em espírito, que tem uma necessidade de que alguém faça algo por si, pela sua alma, pelo seu coração, pela sua vida. E todo aquele que encontra essa necessidade vai recorrer ao Filho de Deus que deu a vida dele para nos resgatar. E a segunda bem-aventurança aqui, ela nos cutuca demais, ela mexe demais com a gente. Ela vai um pouco contra aquilo que a gente quer ser, porque a gente está numa sociedade, no meio de pessoas que a cada dia querem ser mais fortes, querem resistir mais. Talvez uma palavra das que eu mais ouço é sobre resiliência, capacidade de resistência. É resistir às tempestades, às lutas, às dores, é resistir a tudo. E aí vem Jesus aqui, diz aqui, no verso número 4, Mateus, capítulo 5, verso 4, para você que está com a sua Bíblia aberta aí, está anotando, ou de repente está acompanhando comigo a leitura aí, na versão NVI, que é a qual eu leio aqui, diz o seguinte, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você percebeu também que cada atitude de um bem-aventurado traz da parte de Deus uma recompensa, traz da parte de Deus um favor, traz da parte de Deus uma bênção, uma herança, alguma coisa que você vai receber por ter aquela postura. E como eu vinha dizendo, esse mundo diz para você ser mais forte a cada dia. Enxugue as suas lágrimas, diz esse mundo. Resista, fique firme. Rolam vídeos pela internet aí dizendo que você tem que resistir, tem que ser forte. E Jesus diz, não, chora. Porque se você chorar, você vai ser consolado.
Se entrega. Não é se entrega à luta, não é se entrega à dor, não é se entrega ao problema, mas se entrega a Jesus. Quando eu era um pouco menor e ficava com algumas situações que me faziam chorar, que não era coisa grave, minha mãe dizia o seguinte: vai chorar na cama que é lugar quente. Tem um lugar para você fazer isso. E o que Jesus nos ensina é o seguinte: você quer chorar? Tem um lugar certo, um jeito certo, por uma razão certa e por um motivo certo que você deve chorar. Esse texto aqui, para mim, ele é muito profundo, porque ele me diz, primeiro, que ele vai contra esse sistema que manda você ser durão, manda você ser casca grossa demais, que você não deve chorar. E Jesus diz: não, chora, porque somente aqueles que choram é que vão encontrar consolo. Mas não é chorar para qualquer canto, por qualquer pessoa, por qualquer situação, não é isso. É você chorar com as razões e com as motivações certas, pelos motivos certos. E eu quero mostrar com você, quero te mostrar aqui na palavra de Deus, que existe muito choro que não recebe consolo. E por que não recebe consolo? Porque é o choro da culpa, é o choro do pecado, é o choro do egoísmo, é o choro do coração fechado para si mesmo. É o coração que se volta para si, não é o choro que chora voltado para Deus, porque ofendeu a Deus, porque feriu a Deus, ou porque não entendeu alguma coisa que Deus fez, que Deus operou, mas está ali chorando diante de Deus porque não consegue compreender. É o contrário disso. É o choro da tristeza, mas não é a tristeza porque ofendeu a Deus ou ofendeu alguém que é amado de Deus, ou porque fez alguma coisa que de alguma maneira não é certa aos olhos de Deus, mas não. É o choro que vem do seu próprio ser, do seu próprio eu, que vem do seu ego, que vem de um remorso, não de um arrependimento. Não é o choro da tristeza porque falhou, porque errou, mas é o choro porque as coisas não deram certo ou não correram do jeito que você queria ou esperava. Você vai encontrar esse choro na palavra de Deus. Se você pode, abre comigo aí Lucas 22, verso de número 62. Lucas 22, 62. Você vai encontrar esse exemplo aqui. De bater os olhos comigo aí na Bíblia, você já sabe que está falando sobre aquele momento onde Pedro nega a Jesus. Onde Pedro nega a Jesus. E aí você vem discorrendo todo o texto, Jesus esteve com ele, Jesus está no Monte das Oliveiras, depois Jesus é preso, e ele vai para aquele julgamento que já estava com a sua sentença ali decretada, e algumas pessoas começam a olhar para Pedro e percebem que ele era um discípulo de Jesus. O versículo 56 diz que uma criada viu Pedro sentado e disse: esse homem estava com ele. E Pedro nega, primeira negação. Pouco tempo depois, um outro homem o viu e disse: você também é um deles, é um seguidor de Jesus. Ele diz: não sou, não sou. E no final, no verso 59, alguém diz sobre Pedro: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro começa a soltar impropérios, a falar coisas que não estavam certas. E o verso 61 diz que o Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro. Jesus olha para Pedro de longe, na distância que ele estava, e consegue fazer um contato olho com ele. E Pedro se lembra daquilo que Jesus havia dito, que ele negaria 3 vezes antes de o galo cantar. E quando chega no verso 62, que é o qual eu pedi para que você abrisse aí na sua casa, diz o seguinte: saindo dali, daquele ambiente, chorou amargamente. Pedro está chorando, mas não vai receber consolo, porque esse choro aqui é o choro da desobediência, é o choro do remorso, é o choro amargo. Você vê muita gente chorando esse choro no cemitério, porque a gente que não cuidou do pai, não cuidou da mãe, não valorizou os amigos, mas depois que perdeu, chora amargamente. Chora uma tristeza, não porque fez o que é certo, e agora chorando o choro comum da separação, chorando o choro comum do distanciamento. Não, é o choro da tristeza porque não fez aquilo que era justo, aquilo que era reto e aquilo que era certo. E esse choro, querido, é um choro que vai doer na sua alma, mas que infelizmente não vai causar em você o arrependimento que você precisa.
não vai causar em você mudanças. Esse não é o choro que Jesus está dizendo aqui em Mateus 5, que será consolado. Esse é o choro de pessoas que estão andando em desobediência a Deus, de pessoas que estão andando por um caminho longe de Deus. Eles vão chorar amargamente o choro da separação com Cristo, porque estão ouvindo o que Cristo está dizendo, estão vendo Cristo, estão andando com Cristo, mas ainda assim estão andando em desobediência. É o choro da amargura, da tristeza não involuntária, mas da tristeza voluntária, porque sabe que tudo quanto um homem plantar, isso também colherá. E Pedro está somente colhendo aqui o plantio daquilo que ele diz. Ele não quis enfrentar, ele não quis lutar, ele não quis se posicionar, ele não quis fazer o que era reto, o que era certo, o que era justo. Pelo contrário, ele entrou pela desobediência, depois caminhou pela mentira e agora está chorando o afastamento com o seu Salvador, chorando o afastamento com o seu Senhor. Mas também a Bíblia diz que existem outros tipos de choro na palavra de Deus. Você vai encontrar muitas referências sobre isso. E eu quero com você também enxergar um outro tipo de choro, que é esse tipo de choro que vai produzir resultados, que vai produzir o consolo de Deus para a sua vida. Vai produzir o consolo de Deus para você. Talvez você seja Pedro aqui agora, que está chorando o choro do afastamento, da amargura, da desobediência, da mentira, do engano. A boa notícia talvez seja, esse Pedro foi restaurado por Jesus. Você também pode ser restaurado por Jesus, sem passar por esse caminho. Porque a palavra de Deus vem para a gente como um alerta. Você não precisa exatamente enfrentar isso para ter os resultados que Pedro teve. Depois de algum tempo, ele foi sim restaurado por Jesus. Você conhece essa história, está registrada nos últimos capítulos do Evangelho de João. Você conhece a história. Ele foi restaurado, mas você não precisa enfrentar tudo isso, passar por tudo isso, para que você possa viver a bênção de Deus para a sua vida, para que você possa frutificar, ser um bem-aventurado, receber consolo de Deus. E eu quero que você olhe comigo 2 versos somente, do Salmo 51, enquanto eu estou abrindo aí, você vai abrindo também na sua casa aí, 2 versos somente, de um tipo de choro diferente, de um tipo de choro que recebe, que quando Deus vê esse choro, Ele já vem com socorro, Ele já vem com auxílio, Ele já vem com intervenção, Ele já vem com o consolo, e nada melhor do que sermos consolados por Deus. Não sei se você já enfrentou alguma tristeza na sua vida, onde você se sentiu sem chão, onde você se sentiu muito abatido, muito triste, sem forças, e vem alguém e te acalanta, e te aperta nos braços, e te abraça, e faz com que você sinta algum conforto, faz com que você se sinta consolado, que você tenha onde chorar, que você tenha onde amparar o seu choro, onde se amparar. É isso que Deus quer fazer com a gente, mas precisa do choro certo. O Salmo 51, o verso de número 3 está dizendo o seguinte. Você sabe que aqui está relatando a história do pecado de Davi, a reação que ele teve, de como ele reagiu diante de Deus. O verso 3 diz o seguinte: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Que choro que Deus ouve? O choro de gente que sabe por que está chorando. Meu amado irmão, eu creio muito que o problema do pecado está resolvido. Quando Jesus morre naquela cruz, ele vence uma batalha contra o pecado na vida de todo ser humano. Não é universalismo. Na vida de todo ser humano, o problema do pecado está resolvido. Mas por que tem gente que ainda é acusada, gente que ainda está condenada, porque não vive isso aqui que Davi está vivendo? Reconhece a sua transgressão diante de Deus. Reconhece que errou, reconhece que falhou, reconhece que necessita de perdão, necessita de consolo e que está chorando sim porque está pecando. Está chorando por um pecado, mas olha para Deus e fala: eu reconheço a minha condição. Essa minha lágrima não é de crocodilo, não. É uma lágrima de tristeza, de dor, de pranto. E eu preciso de perdão, preciso de graça, preciso que o teu sangue me limpe. Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado. Meu pecado, esse tipo de pessoa vai chorar e vai receber graça de Deus.
vai chorar e vai receber consolo de Deus. Vai chorar e Deus vai vir em seu auxílio, vai vir em seu socorro, vai vir atrás dele. Vai vir para o abençoar, para o fortalecer. E somente esse tipo de gente que está consolada por Deus é que vai, no final da vida, dar frutos para Deus. Dar frutos que glorifiquem a Deus. E o segundo versículo, ele mostra para a gente que Deus não está atrás de gente que, ao invés de chorar, quer oferecer coisas para Deus. Gente que pensa assim, não, então a partir de hoje eu vou ofertar mais porque eu vivi esse pecado. Eu vou servir mais, eu vou fazer um trabalho missionário num outro estado, num outro país. Eu vou entregar uma cesta básica para alguém que não precisa. Ou eu vou ajudar uma casa de recuperação. Eu vou fazer alguma coisa por umas crianças lá do meu bairro que não têm condições. Não é isso que Deus quer não, meu amado irmão. Não é isso que Deus quer não. Deus quer sim o teu choro. Deus quer sim, porque o choro correto, ele vem de um sentimento correto. O choro certo, esse choro que eu estou falando que não é o choro que Pedro viveu naquele momento, ele vem de um sentimento correto. Pedro não está chorando porque está arrependido, está chorando porque foi pego numa situação, Jesus olha nos olhos dele e ele faz exatamente aquilo que Jesus já havia dito que ele faria. Mas olha o que Deus quer de nós, o verso de número 17. O mesmo Salmo 51, verso 17 agora. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pensa comigo por poucos minutos aqui. Uma pessoa que tem um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito vai se encontrar em qual condição emocional? Vai se encontrar numa condição de prostração diante de Deus. Vai se encontrar com o seu interior totalmente mexido e abalado. Vai se encontrar sabendo daquilo que precisa e do que fez, e reconhece o que fez, e sabe que ofendeu a Deus, sabe que feriu a Deus, sabe que machucou a Deus, sabe que ofendeu o Espírito de Deus que está nele e está se encontrando numa situação de necessidade. Essa pessoa, obviamente, provavelmente vai ser encontrada em prantos, em choro. Mas pastor, eu sou alguém duro, eu também sou alguém duro, mas quando eu me reconheço numa condição como essa, não tem como, você precisa estar quebrantado diante de Deus, porque é isso que Deus olha. Deus não olha para a gente e, coitadinho, não, Ele olha e fala, está ali um espírito quebrantado e contrito. E segundo a palavra, Deus não despreza isso, Deus para ver. E se ele vê sinceridade, arrependimento verdadeiro, é a palavra que a gente usa, se ele vê verdade naquilo que você está ali expressando, com a tua lágrima, com o teu quebrantamento, com o teu posicionamento emocional e físico, aquilo que você está mostrando diante de Deus, Deus vem dos céus para te consolar, Deus vem dos céus para te abraçar, para te apertar, para te dar um ombro, para te ajudar. É isso que acontece também em Isaías capítulo 6. Isaías olha para Deus e fala, eu estou perdido, por quê? Porque eu sou um pecador. Ele está ali quebrantado, contritado, ele diz, eu vou morrer agora, porque eu estou vendo a glória de Deus nessa minha condição, e o anjo vem dos céus para consolar Isaías. Meu amado e querido irmão, Deus tem um consolo para você, mas se quebranta diante dele. Deus tem consolo para a sua vida, não queira ser um durão, porque bem-aventurados são os que choram. Não queira ter um coração duro, porque Deus resiste a esse tipo de pessoa. Mas quem tem um coração quebrantado, quem tem um coração contritado, quem tem um coração frágil diante de Deus, mole diante de Deus, quebrado diante de Deus, Deus vem dos céus para nos consolar, Deus vem dos céus para nos abençoar. Eu creio que, como eu também, você quer viver essas bênçãos. E a maior bênção que tem é saber que não importa o nível de angústia que eu estou, não importa o nível de dificuldade que eu estou, não importa quanto eu esteja chorando, por uma situação ou por outra. Tem outros choros que também são consolados por Deus. Eu foquei aqui no contentamento, no arrependimento, na mudança de vida, mas uma perda, uma dificuldade muito grande, uma doença que vem nos abater, quando choramos diante de Deus por motivos que sejam não de remorso, nem de ego, nem de egoísmo, quando choramos de verdade diante de Deus, Ele vem com o seu socorro sobre nós, Ele vem com o seu consolo sobre nós.
Por isso que bem-aventurados são os que choram, porque sempre encontrarão consolo vindos da parte de Deus, porque serão consolados. Eu oro para que você chore diante de Deus. Chore diante de Deus, porque Ele tem um consolo para a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Nós oramos agora, Pai, diante do Senhor e na presença do Senhor. Oramos porque necessitamos, Pai. Oramos porque precisamos. O nosso espírito está como a Tua palavra diz, Pai Santo. Quebrantados, sabendo da nossa necessidade, sabendo quanto temos falhas e quanto somos falhos. E se choramos diante do Senhor é porque tem uma promessa para aqueles que choram. Eu oro para que no nome de Jesus agora esse irmão, essa irmã esteja recebendo o consolo do Senhor, Pai. Esteja deitado nos teus ombros, nos teus braços, mesmo que esteja em prantos, não consiga dizer nenhuma palavra, Pai. Abraça forte agora esse irmão e essa irmã, Pai. Aperta forte sobre o teu peito, Pai. Consola, Deus. Dá a ela uma palavra, Senhor. Tira ela dessa condição, Pai Santo. Mostra de um outro ângulo, de um outro prisma, essa mesma situação para que ela seja acalmada, Senhor Jesus, na Tua presença, meu Pai. Queremos ser bem-aventurados, Pai. Queremos também consolo da Tua parte, Pai. Por isso nós oramos a Ti, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais. Chegamos no momento agora onde vamos recolher as nossas ofertas e você que está aí na sua casa acompanhando esse culto com a gente, daqui a pouco vai aparecer na tela as contas bancárias, onde você pode fazer a sua transferência bancária ou também o seu Pix. É muito importante que você sempre lembre-se disso. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo de oferecer algo para Deus. Não é mandar somente para a igreja. Por isso que existe uma disfunção entre pessoas que ofertam, alguns até dizimam e não são abençoados. Por quê? Porque no coração tem que existir o desejo de que aquilo alcance o coração de Deus. Tem que estar em sintonia aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente oferece, com aquilo que nós estamos fazendo efetivamente. 2 erros podem ser cometidos num momento como esse. Ou você não fazer, ou você fazer com o coração errado. Então você tem que sondar o seu coração com respeito a isso e também praticar isso, colocar a sua motivação em prática numa ação que vai resultar em bênção para a sua vida. E eu quero pautar isso, como sempre, na palavra de Deus. Olha o que diz aqui também em Provérbios capítulo número 2, o verso de número 9. Provérbios 2, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros, verso 10, ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando a gente tem o desejo no nosso coração, como eu disse há pouco, de honrar a Deus, de fazer com que a obra de Deus evolua, progrida, cresça, se expanda, alcance mais lugares. Quando a obra de Deus alcança mais lugares, ela, óbvio, está alcançando mais pessoas, está chegando a outros lugares, está chegando a outros corações, está fazendo a coisa acontecer. A obra de Deus precisa de financiadores, precisa de gente que tenha um coração não somente na obra, mas no Deus da obra. Honre o Senhor, está dizendo aqui o sábio Salomão. Quando entregamos, quando ofertamos, quando fazemos isso, precisamos ter o desejo de honrar ao Senhor, oferecer algo ao Senhor. Estamos semeando numa obra que é terrena, que é humana, é claro, a igreja é algo humano, mas que tem o desejo de honrar ao Senhor. É como o templo que Salomão construiu. Esse homem sabia bem o que ele estava fazendo. Era um templo humano, mas onde Deus se manifestava, e através do templo todo o povo judeu era abençoado, todo aquele que buscava ali a sabedoria de Deus era abençoado, todo aquele que se humilhava diante de Deus era abençoado. Então nós precisamos entrar por esse caminho. Honrar ao Senhor é um desejo do meu coração, tem que ser um desejo do seu coração, querer honrar ao Senhor, querer oferecer algo para Ele. E o texto diz aqui, com o que nós fazemos isso? Não é só a intenção, é a intenção mais a ação. Tem no coração o desejo de honrar ao Senhor, e aqui diz, com os recursos dos nossos primeiros frutos de tudo que a gente tem. Honramos ao Senhor com o quê? Como? Com aquilo que nós possuímos, com aquilo que vem às nossas mãos.
com o suor do meu trabalho, com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu ganho, com aquilo que eu vivo, com tudo o que eu tenho, eu estou honrando ao Senhor quando ofereço isso na casa, na obra, na igreja, para que aquilo seja usado para a expansão do reino. Então participe disso, não fique de fora disso. Eu oro para que Deus abençoe grandemente a sua vida, eu oro para que Deus fortaleça você a cada dia mais na verdade bíblica da palavra que você precisa e deseja e quer. Eu creio que você também quer honrar a Deus com tudo que você tem e a sua área financeira também faz parte disso. Eu quero que você erga as suas mãos aí onde você estiver com a sua oferta, com o seu dízimo, com o seu envelope de alguma das nossas campanhas e quero que você também feche seus olhos para que nós possamos orar no nome de Jesus. Oramos agora, Pai, diante do Senhor, colocando a nossa vida e pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado e o Teu favor. Que o Senhor recompense, ou melhor, que o Senhor traga o resultado, Senhor, para a vida de cada ofertante, dizimista ou contribuinte. Que ele veja o Teu cuidado, veja o Teu favor e, acima de tudo, veja a Tua bênção vindo sobre eles, porque a Tua bênção, ela não acrescenta dores, ela enriquece, ela fortalece, ela abençoa. Oramos a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor Jesus, que nos fez as suas testemunhas. Vamos sim adorar. Vem, coral, louve, cante. Testemunhas, diz o Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós sois as minhas testemunhas. Cantemos em seu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Este nome tem poder. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Estamos chegando ao final desse nosso tempo aqui, voltados para a palavra de Deus, voltados para esse tempo onde você teve a chance de louvar ao Senhor, ouvir uma palavra bíblica para o seu coração, que está levando você a frutificar a cada dia mais, buscar a Deus a cada dia mais, se dedicar a cada dia mais, e que você faça isso, não só hoje, mas durante todo esse ano, e que você faça isso ainda mais, faça isso durante toda a sua vida. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e que Deus dê graça sobre você. Você nasceu para frutificar, não se esqueça disso. Um forte abraço para você e até mais.